Aqui está a tradução para o português brasileiro. Imagine só: você acorda de manhã, sai para a varanda e à sua frente está um oceano da cor turquesa. As palmeiras balançam preguiçosamente ao vento. O ar está impregnado com o aroma de sal e doçura tropical. E parece que você está no paraíso. Mas e se isso não for apenas um feriado, mas uma manhã comum antes do trabalho? Eu nunca pensei que acabaria vivendo e trabalhando nas Seychelles, mas aqui estou. Antigamente, parecia que lugares assim existiam apenas em cartões postais ou em propagandas de agências de turismo. Mas a verdade é que a vida aqui não se resume apenas a praias de areia branca e descanso com um coco na mão. A decisão de me mudar para cá não veio de imediato. Antes disso, eu já tinha experiência de viver no exterior, com mudanças e adaptações, mas as Seychelles são um nível completamente diferente. Aqui, tudo funciona de acordo com suas próprias regras, e o ritmo de vida é tão tranquilo que, no começo, parece que você entrou em uma realidade onde ninguém tem pressa. Eu não vim apenas para gastar minhas economias e aproveitar o calor, mas para trabalhar. Vou contar como conseguir um emprego nesse cantinho do paraíso, onde morar, quanto realmente custam os alimentos, como se locomover entre as ilhas e, claro, o que significa viver nas Seychelles não como um turista, mas como um local. E, é claro, como conhecer as garotas mais lindas e ficar por aqui. Sobre tudo isso eu vou falar. E acredite, há coisas aqui que vão te surpreender. As Seychelles não são apenas uma ilha, mas sim um verdadeiro conjunto de 115 ilhas espalhadas pelo Oceano Índico. No entanto, se imaginarmos que todas elas são povoadas e que a vida fervilha em cada uma, isso está longe da realidade. A maioria das ilhas são pedaços desabitados de terra, cobertos por selvas, rochas de granito e praias de areia, onde, na melhor das hipóteses, você pode encontrar alguns pescadores ou raros barcos com turistas. A vida principal se concentra em três ilhas: Mahé, Praslin e Ladigue. Mahé é a maior ilha, e é aqui que está a capital, Vitória. É uma pequena cidade com um mercadinho, algumas lojas, um aeroporto e até engarrafamentos nos horários de pico. Praslin já se aproxima mais de um resort tropical. Aqui estão as famosas praias, crescem os lendários coqueiros Coco de Mer e a atmosfera é muito mais relaxante. Ladig é uma história à parte. Quase não há carros. As pessoas se deslocam de bicicleta e a vida flui de tal maneira que, a princípio, parece que você entrou em uma realidade paralela. Mas além dessas ilhas, há muitas outras pequenas, algumas privadas, outras transformadas em reservas naturais. O mais interessante é que todas as ilhas são bastante diferentes. Uma pode ser coberta por florestas densas e esconder espécies raras de pássaros e tartarugas gigantes, enquanto outra pode ser apenas um minúsculo pedaço de areia com uma palmeira no meio do oceano. O clima aqui é estável durante todo o ano, com temperaturas raramente caindo abaixo de 25 graus, mas a alta umidade faz sua parte. A chuva pode cair a qualquer momento, mas geralmente termina tão abruptamente quanto começou. O sol aqui é implacável, e se você esquecer o protetor solar, pode se queimar literalmente em meia hora. Apesar de toda a imagem paradisíaca, viver aqui não se resume apenas a desfrutar da natureza, mas também a se acostumar com o fato de que muitas coisas funcionam de maneira diferente do que nas grandes cidades. Quando se fala sobre trabalho nas Seychelles, a primeira coisa que vem à mente são os hotéis. E não é à toa. O turismo aqui é o principal setor e a grande maioria dos empregos está relacionada a hotéis, restaurantes, passeios e atendimento a turistas. Nos grandes hotéis, sempre há demanda por administradores, garçons, chefes, recepcionistas, animadores,
camareiras e até jardineiros. Outra área popular é o setor de iates. Aqui é possível conseguir emprego em lanchas que transportam turistas entre as ilhas. Isso pode incluir funções como capitão, marinheiro ou até mesmo cozinheiro a bordo. Mas há também opções menos óbvias. Por exemplo, construção e reformas. Muitos hotéis estão constantemente renovando seus interiores, construindo novas vilas e sempre há necessidade de mão de obra. Existe também o setor educacional. Escolas particulares às vezes precisam de professores de inglês ou de outras disciplinas. Contudo, encontrar trabalho aqui não é tão simples. As autoridades locais vigiam rigorosamente para garantir que estrangeiros não ocupem vagas que deveriam ser para cidadãos das Seychelles. Por isso, a maioria dos empregadores prefere contratar pessoas que já têm experiência na indústria da hospitalidade. Falando sobre a busca de trabalho, os principais métodos são por meio de contatos, sites de vagas e abordagem direta aos hotéis. É possível simplesmente enviar currículos para os hotéis e esperar uma resposta. No entanto, a concorrência é grande e para uma única vaga podem se candidatar várias pessoas. Os salários variam de acordo com a função, mas, em média, um trabalhador de hotel pode esperar receber a partir de 10 mil rúpias, $750 por mês. E se for uma posição de gerência, o valor pode ser maior. Alguns hotéis oferecem aos funcionários alojamento, alimentação e até transporte para o trabalho, o que reduz significativamente os gastos. No entanto, trabalhar aqui não se resume apenas a vistas deslumbrantes do oceano. Nos hotéis, muitas vezes é preciso trabalhar sem folgas, e os turnos podem durar até 12 horas. Os turistas exigem atenção, e a gerência monitora a disciplina. Mas, se você conseguir encontrar um bom lugar, pode não apenas ganhar dinheiro, mas também desfrutar da vida em um dos lugares mais bonitos do mundo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal Mundo Sem Fronteiras. Isso ajudará no crescimento do conteúdo e permitirá que vocês fiquem sempre por dentro dos novos episódios. Seus likes são o melhor apoio, então não hesitem em deixá-los. Agora, acomodem-se bem, porque estamos começando. Para trabalhar oficialmente nas Seychelles, é necessário um visto de trabalho GOP, Gainful Occupation Permit. Sem ele, é impossível conseguir um emprego legalmente, e se alguém oferecer trabalho sem a devida documentação, corre-se o risco de enfrentar multas e deportação. O trâmite do visto é responsabilidade do empregador, que deve primeiro comprovar que não conseguiu encontrar um residente local para a vaga. O processo de solicitação envolve várias etapas. Inicialmente, o empregador deve enviar um pedido ao Departamento de Imigração, apresentando cópias do passaporte, contrato de trabalho, atestado de antecedentes criminais e exame médico. Após a aprovação, é necessário pagar uma taxa governamental de 7 mil rúpias, $500, e aguardar a autorização final. Em média, o processo leva de 2 semanas a 2 meses, dependendo da carga de trabalho dos órgãos competentes. Após a obtenção do GOP, é possível solicitar um documento de identidade nacional, que permite acessar todos os serviços disponíveis para os residentes. O visto é concedido por 1 ano, com possibilidade de renovação. No entanto, se o funcionário se demitir ou mudar de empregador, será necessário revalidar o visto. É importante considerar que a documentação não é um processo rápido, e durante o período de espera será necessário permanecer no país com um visto de turista ou na condição de espera pela autorização. Portanto, antes de chegar, é melhor discutir previamente com o empregador e garantir que ele realmente está disposto a cuidar de toda a papelada.
Encontrar moradia nas Seychelles não é uma tarefa simples, especialmente se o orçamento é limitado. O preço médio do aluguel de um apartamento varia de acordo com a localização. Em Marré, os preços são os mais altos. O aluguel de um pequeno estúdio começa a partir de 15 mil rúpias, $1.100, por mês, enquanto um imóvel mais espaçoso pode custar a partir de 25 mil rúpias, $1.800 e mais. Em Praslin e Ladig é possível encontrar opções mais baratas, mas a oferta é limitada. Na maioria das vezes, as pessoas buscam moradia através de agências ou anúncios locais. Existem alguns sites e grupos nas redes sociais onde proprietários publicam apartamentos e casas disponíveis. No entanto, muitas transações são feitas por meio de conhecidos. O boca a boca funciona aqui melhor do que qualquer serviço. A maioria dos estrangeiros que trabalham em hotéis reside em acomodações fornecidas pela empresa. Geralmente são pequenas casas ou quartos em dormitórios dentro do hotel. As condições podem variar bastante. Em hotéis mais caros, a equipe vive com bastante conforto, com banheiros e cozinhas privativas, enquanto em opções mais econômicas pode haver quartos compartilhados entre várias pessoas. Além do alto custo do aluguel, há outras nuances a considerar. Muitas casas enfrentam problemas de água. A pressão pode ser fraca e, durante a estação seca, o fornecimento às vezes é limitado. Além disso, a umidade é muito alta, tornando o mofo um problema frequente nos apartamentos, especialmente se não houver ar-condicionado. Outra surpresa são os cupins. Eles podem aparecer até em casas novas e destruir rapidamente móveis e pertences. E claro, a fauna local, mosquitos, lagartos e baratas, faz parte da vida nos trópicos, a qual é preciso se acostumar. A moeda oficial das Seychelles é a rúpia seychelense. A taxa de câmbio oscila constantemente, mas, em média, $1 equivale a 13 rúpias. É possível pagar tanto em dinheiro quanto com cartão, mas nem em todos os lugares aceitam pagamento sem contato. Em grandes lojas, hotéis e restaurantes, os cartões funcionam sem problemas, mas em mercados, pequenos cafés e ao pagar aluguéis, geralmente são necessários dinheiro em espécie. O sistema bancário nas Seychelles é peculiar. Existem alguns bancos locais, incluindo o Seychelles Commercial Bank, Novo Bank e Absa Bank. Também há alguns bancos internacionais, mas abrir uma conta para um estrangeiro não é tão simples. Para isso, são necessários passaporte, visto de trabalho GOP, contrato com o empregador e, às vezes, uma carta de recomendação. Mesmo com toda a documentação, o processo pode levar várias semanas. Além disso, a manutenção de contas em bancos locais não é barata. Há taxas para transferências, saques e até para a simples manutenção da conta. A taxa para transferências internacionais também é alta, e às vezes a espera pelo depósito do dinheiro pode levar alguns dias. Além disso, os limites para saques em caixas eletrônicos são bastante baixos, então, se precisar sacar uma quantia maior, será necessário fazer várias operações. Outro ponto a considerar é que as transferências entre cartões estrangeiros e locais podem demorar mais do que se espera. Muitos preferem usar dinheiro, pois é mais simples e rápido. No entanto, as autoridades locais controlam rigorosamente as operações financeiras, especialmente em transações de grandes valores. Portanto, é melhor fazer transferências e câmbio de moeda oficialmente. Mover-se pelas Seychelles pode ser feito de várias maneiras, mas há algumas particularidades. Entre as ilhas, há balsas, lanchas e helicópteros. As balsas são a opção mais popular, especialmente para viagens entre Marré, Praslin e Ladig. O bilhete de ida na balsa entre Marré e Praslin
custa cerca de 800 rúpias, 60 dólares, enquanto entre Praslin e Ladig custa 400 rúpias, 30 dólares. Os helicópteros são uma opção mais cara, principalmente para turistas e aqueles que não querem perder tempo com viagens marítimas. O custo do voo começa em 5.000 rúpias, 380 dólares. Em Marré e Praslin há ônibus públicos. Essa é a maneira mais barata de se locomover. A passagem custa 7 rúpias, 50 centavos, mas os ônibus nem sempre seguem o horário. Após as 8 da noite, você não conseguirá pegá-los. Além disso, eles costumam estar lotados, especialmente durante os horários de pico. Os táxis são uma opção conveniente, mais cara. A corrida mínima custa 200 rúpias, 15 dólares, e se a distância for longa, o preço facilmente ultrapassa 1.000 rúpias, 75 dólares. Os motoristas locais raramente usam taxímetros, então é melhor confirmar o preço com antecedência. Alugar um carro é uma opção popular para quem deseja liberdade de locomoção. O custo do aluguel começa em 800 rúpias, 60 dólares, por dia, mas a condução aqui é pela esquerda e as estradas são estreitas e sinuosas, o que requer adaptação. Em Ladig, quase não há carros, e os principais meios de transporte são bicicletas e caminhadas. Você pode alugar uma bicicleta por 100 rúpias, 8 dólares, por dia. Alguns turistas tentam se deslocar de carona, mas os locais raramente pegam passageiros, então é melhor não contar com isso. O sistema de saúde nas Seychelles é organizado de tal forma que os moradores locais recebem tratamento gratuito em clínicas públicas, enquanto os estrangeiros precisam pagar por todos os serviços. No país, há vários hospitais, sendo o maior deles o Hospital de Vitória, localizado na ilha de Marré. Aqui é possível receber tanto atendimento de emergência quanto consulta com especialistas, mas o nível de serviço deixa a desejar. Filas longas, falta de médicos e de equipamentos. Essa é a realidade nos hospitais locais. Se for necessário um tratamento sério, muitos preferem viajar para outros países, frequentemente para os Emirados Árabes Unidos, África do Sul ou Índia. Clínicas privadas oferecem serviços de melhor qualidade, mas os preços também são altos. Por exemplo, uma consulta médica pode custar a partir de 500 rúpias, 40 dólares, enquanto um exame simples, como um hemograma, pode custar a partir de 800 rúpias, 60 dólares. O seguro é uma necessidade para quem vem trabalhar. Alguns empregadores oferecem seguro-saúde, mas na maioria dos casos é preciso pagar por conta própria. Há farmácias, mas a variedade de medicamentos é limitada. Muitos remédios comuns estão ausentes ou custam muito mais do que em outros países. Por exemplo, analgésicos comuns podem custar de 2 a 3 vezes mais. Alguns medicamentos só podem ser comprados com receita, portanto, se houver necessidade de medicamentos regulares, é melhor trazê-los consigo. De forma geral, se a questão for pequenos problemas, cortes, resfriados ou intoxicações leves, é possível lidar com isso nas Seychelles. Mas, se algo sério acontecer, não se deve contar com a medicina local. A culinária crioula é uma mistura de tradições africanas, francesas e indianas. A base da dieta consiste em peixe, frutos do mar, arroz, leite de coco e especiarias. Os pratos locais não são muito picantes, mas que sempre têm um sabor intenso. Um prato popular é o curry de polvo, preparado em um molho espesso com leite de coco. Outro sucesso culinário é o peixe grelhado, que aqui é preparado de forma impecável. Mas se falarmos sobre a comida do dia a dia, a maioria das pessoas se alimenta de forma mais simples: arroz
com legumes cozidos e peixe ou frango. Os produtos aqui são caros, especialmente os importados. Por exemplo, 1 litro de leite custa cerca de 50 rúpias, 4 dólares. Pão, 15 rúpias, 1 dólar. E 1 quilo de filé de frango, cerca de 150 rúpias, 11 dólares. Frutas e vegetais são mais baratos, mas a variedade é limitada. Bananas, mamão, abacate e manga podem ser encontrados durante todo o ano, enquanto maçãs, uvas e cítricos são caros, pois são trazidos do exterior. É melhor comprar produtos em mercados, onde os preços são mais baixos do que nos supermercados. O Mercado Central de Vitória é o principal local para comprar legumes, frutas e peixes frescos. No entanto, ele começa a funcionar cedo pela manhã e já está quase vazio até o meio-dia. As lojas têm produtos habituais, mas por marcas europeias ou americanas é preciso pagar de 2 a 3 vezes mais do que em outros países. O fast food é quase inexistente nas Seychelles. Aqui não há redes de restaurantes como McDonald's ou KFC. Em vez disso, funcionam pequenos cafés e quiosques de rua, onde se pode comprar sanduíches, samosas e pratos locais. A opção mais econômica para comer fora é o takeaway, pequenos pontos que vendem pratos prontos a preços baixos. Por exemplo, uma porção de arroz com peixe ou frango custa 50 rúpias, 4 dólares. Em restaurantes mais caros, um jantar para uma pessoa pode custar a partir de 500 rúpias, 40 dólares ou mais. Nas Seychelles, atuam apenas 2 operadores móveis, Cable and Wireless e Airtel. Ambos oferecem tarifas aproximadamente iguais, mas a qualidade da conexão deixa a desejar. Na cidade e nas praias mais populares, o sinal é estável, mas ao se afastar para o interior da ilha ou em locais menos turísticos, o acesso à internet móvel começa a falhar. É possível comprar um chip no aeroporto ou nos escritórios dos operadores, mas para registro é necessário apresentar o passaporte. Os custos de comunicação são altos. Um plano médio com internet de 5 gigabytes custa cerca de 200 rúpias, 15 dólares. E se você precisar de ilimitado, terá que pagar a partir de 1.000 rúpias, 75 dólares, por mês. No entanto, mesmo o plano ilimitado não garante que a internet será rápida. À noite, quando todos estão online, a velocidade pode cair drasticamente. A conexão de internet fixa é possível, mas nem sempre é simples. Em apartamentos alugados, muitas vezes já existe, mas em alguns locais não há conexão disponível, e então será necessário firmar um contrato com um provedor, o que pode levar algumas semanas. O custo da internet varia conforme a velocidade. Um plano de 10 megabits por segundo custa cerca de 1.500 rúpias, 110 dólares, por mês. Wi-Fi gratuito é uma raridade. Em cafés e restaurantes, ele existe, mas costuma ser instável. Em locais públicos, como parques e praias, a internet praticamente não está disponível. Portanto, se você planeja trabalhar remotamente, é melhor se precaver com um bom pacote de dados móveis ou uma conexão fixa. Nas Seychelles, fazer compras não é sobre marcas e lojas de grife. Não há grandes shoppings ou marcas internacionais de roupas. Todas as roupas, calçados e acessórios são ou importados do exterior ou vendidos em pequenas lojas a preços elevados. O jeito mais popular de comprar itens é em mercados locais e pequenas lojas, onde se pode encontrar roupas de fabricação asiática. A qualidade é média, mas as opções são limitadas. Por exemplo, uma camiseta simples custa cerca de 200 rúpias, 15 dólares, enquanto um par de jeans parte de 600 rúpias, 45 dólares. Se você precisa de roupas de marca ou bons calçados,
Muitos optam por encomendar produtos através de marketplaces internacionais como a Amazon, mas a entrega leva algumas semanas e não é barata. Alguns preferem viajar para fazer compras em Dubai ou na África do Sul, especialmente quando se trata de itens caros. O que realmente vale a pena trazer de casa é eletrônica. Telefones, laptops e gadgets aqui custam de 20 a 30% a mais do que em outros países. Também é melhor se preparar com calçados de qualidade, já que a oferta local é muito limitada. Produtos de primeira necessidade e produtos de limpeza podem ser encontrados em supermercados, mas os preços de produtos importados são altos. Por exemplo, um bom shampoo pode custar o dobro do que na Europa ou na Ásia. De maneira geral, nas Seychelles é possível encontrar tudo o que é necessário para viver, mas se houver oportunidade, é melhor trazer de casa itens com os quais você está acostumado, especialmente quando se trata de eletrônicos, calçados e roupas de boa qualidade. Nas Seychelles, as diversões estão principalmente ligadas à natureza. Não há casas noturnas, parques aquáticos ou grandes centros comerciais, mas existem praias deslumbrantes, trilhas tropicais pitorescas e locais para mergulho. As melhores praias estão em Mahé, Praslin e Ladigue. Por exemplo, Anse Lazio em Praslin frequentemente figura nas listas das praias mais bonitas do mundo, enquanto em Ladigue encontramos Anse Source d'Argent, com suas enormes rochas graníticas e água cristalina. Nadar no oceano aqui é um dos maiores prazeres, mas é importante lembrar que em determinadas épocas do ano, algumas praias podem ter correntes fortes, que podem ser perigosas. O mergulho e o snorkeling são atividades populares. A água é limpa e a vida marinha é impressionante. Recifes de coral, tartarugas, peixes coloridos e até tubarões. Excursões de barco oferecem passeios a ilhas desabitadas, onde é possível ver aves raras e tartarugas gigantes. O custo desses passeios começa em 1.000 rúpias, US$ 75, por dia. Dentro das ilhas, há muitas trilhas interessantes para caminhadas. Por exemplo, em Mahé há uma trilha para o Monte Morne Blanc, de onde se tem uma vista deslumbrante do oceano. A subida leva cerca de 40 minutos, mas a trilha é bastante íngreme. Outra atividade popular é a visita ao Parque Natural Vallée de Mai, em Praslin, onde crescem os famosos coqueiros coco de mer. Para aqueles que gostam de atividades ao ar livre, há caiaque, surf e pesca no alto mar. Mas é importante entender que se você está em busca de entretenimento cultural, museus, teatros ou concertos, isso pode ser complicado aqui. A vida nas ilhas é tranquila, e se você não se deixar levar pela natureza e pelo oceano, pode acabar ficando entediado. As Seychelles estão localizadas em um clima tropical, onde é quente e úmido durante todo o ano. A temperatura média varia entre 26 a 30 graus, e mesmo à noite raramente faz frio. Aqui não existem as estações tradicionais, como verão e inverno, mas há períodos secos e chuvosos. A estação seca vai de maio a outubro. Nesse período, o oceano é calmo, as chuvas são escassas e o clima é estável. É a melhor época para relaxar nas praias e praticar turismo ativo. A estação chuvosa começa em novembro e vai até abril. As chuvas ocorrem quase todos os dias, mas geralmente são breves. A umidade aumenta nesse período e o calor é sentido com mais intensidade. Às vezes, as chuvas podem durar vários dias consecutivos, transformando as estradas em rios lamacentos. O vento também desempenha um papel importante aqui. De maio a setembro, sopra o vento alísio sudeste, que traz frescor, mas torna o oceano mais agitado. De novembro a março, o vento muda e a água se torna morna e tranquila.
mas aumenta a probabilidade de tempestades tropicais. Furacões nas Seychelles são raros, pois as ilhas estão fora da principal faixa de ciclones. No entanto, durante períodos de chuvas intensas, algumas ilhas podem enfrentar enchentes e deslizamentos de terra. O sol aqui é muito forte, e mesmo em dias nublados é possível se queimar severamente. Muitos novatos na ilha acabam se bronzeando nos primeiros dias e depois sofrem com as queimaduras. Por isso, o protetor solar é um item indispensável para a vida aqui. No geral, o clima nas Seychelles é agradável, mas a umidade e o calor nem sempre são fáceis de suportar, especialmente se você está acostumado a um clima mais fresco. Os seychelenses são uma mistura surpreendente de culturas. Aqui se entrelaçam raízes africanas, francesas, indianas e chinesas, resultando em um povo com tradições e um modo de vida únicos. A maioria dos habitantes locais fala crioulo, mas o inglês e o francês também são considerados idiomas oficiais. Em inglês, é possível se comunicar tranquilamente em hotéis, lojas e com autoridades, mas no dia a dia, os locais preferem o crioulo. Saber algumas frases nesse idioma imediatamente aproxima as pessoas. Em geral, os seychelenses são amigáveis e descontraídos, mas possuem suas particularidades. A principal regra é não ter pressa. Aqui, ninguém se apressa, e se você marcar um encontro para as 3 horas da tarde, isso pode facilmente significar que a pessoa chegará às 4 ou até mais tarde. Isso se aplica a tudo: trabalho, atendimento em cafés, reparos e outros serviços. Os locais raramente tomam a iniciativa de se aproximar, mas, se você iniciar uma conversa, normalmente respondem de forma cordial. Eles têm uma consideração especial por aqueles que respeitam sua cultura e demonstram interesse genuíno. No entanto, os seychelenses tendem a ser um pouco reservados em relação aos estrangeiros. Fazer amigos aqui não é fácil, especialmente se você não vive nas ilhas por muito tempo. A sociedade local é bastante unida e os forasteiros são vistos mais como hóspedes temporários. Quanto à comunicação intercultural, não há agressão ou preconceito em relação aos estrangeiros, mas também não há um desejo especial de integrá-los à sua vida. Os seychelenses costumam se apoiar mais entre si, enquanto percebem os estrangeiros principalmente através da lente do trabalho ou do turismo. As mulheres das Seychelles se destacam pela abertura e simpatia, mas, ao mesmo tempo, são bastante independentes. Elas estão acostumadas com a atenção dos turistas, já que o fluxo de visitantes nas ilhas nunca para. Algumas realmente estão interessadas em conhecer estrangeiros, mas não se deve pensar que toda garota local sonha em se casar com um visitante. Para muitas delas, os encontros com turistas são apenas uma forma leve de interação, sem intenções sérias. No entanto, há aquelas que buscam ativamente um parceiro estrangeiro, especialmente se o homem tem uma boa renda e pode oferecer uma vida estável. Os lugares populares para encontros são as praias, bares e festas. A interação é especialmente intensa em Mahé, onde há o maior número de turistas e estabelecimentos noturnos. Em Ladigue e Praslin, a vida é mais tranquila e as garotas locais tendem a se abrir menos para os visitantes. Mesmo que um relacionamento comece, é importante entender que as diferenças culturais podem desempenhar um papel significativo. As mulheres seychelenses valorizam a família, mas não têm pressa em se comprometer. Se uma garota está realmente interessada, ela demonstrará atenção e cuidado, mas se isso não acontecer, significa que ela está apenas aproveitando o momento sem planos sérios. Também é bom lembrar que os seychelenses, de modo geral, são muito sociáveis, e comportamentos amigáveis não significam necessariamente interesse romântico.
Os homens que desejam construir um relacionamento sério precisam estar preparados para o fato de que as garotas locais podem ser bastante independentes e não ter pressa em assumir compromissos. Casamentos entre estrangeiros e mulheres seychelenses ocorrem, mas não tão frequentemente quanto se poderia imaginar. Muitos homens que chegam, especialmente aqueles que trabalham nas ilhas, iniciam relacionamentos com garotas locais, mas o casamento oficial nem sempre é o desfecho. O principal fator são as diferenças culturais. As mulheres seychelenses valorizam a família e as tradições, mas, ao mesmo tempo, são independentes e acostumadas a contar consigo mesmas. Elas não têm pressa em se casar, especialmente se sentirem que o parceiro não está comprometido com um relacionamento sério. Além disso, há muitos casos na Seychelles em que estrangeiros permanecem por um curto período e depois vão embora. Portanto, as garotas locais nem sempre veem os visitantes como potenciais maridos. No entanto, se o relacionamento for realmente forte, casar-se com uma mulher seychelense pode ajudar a obter o direito de residência prolongada nas ilhas. Contudo, isso não garante automaticamente a cidadania. Para um casamento oficial, é necessário apresentar documentos: passaporte, certidão de estado civil, certidão de nascimento e, em alguns casos, exames médicos. Todos os documentos devem ser traduzidos para o inglês ou francês e autenticados. O registro do casamento acontece no cartório, e depois é possível realizar uma cerimônia tradicional, se o casal assim desejar. Mas mesmo após o casamento, permanecer nas Seychelles para sempre não é tão simples. O estrangeiro precisa renovar o visto de residência e, se o casamento for dissolvido, o visto é cancelado e a pessoa deve deixar o país. De modo geral, casamentos entre estrangeiros e mulheres locais são possíveis, mas é preciso estar preparado para se adaptar e para a realidade de que a vida nas ilhas nem sempre é como nas imagens dos folhetos turísticos. A vida nas Seychelles é uma experiência incomum, difícil de comparar com qualquer outra. Aqui a natureza é deslumbrante, as praias são de areia branca, o oceano é morno e a cultura é única. É um lugar para aqueles que desejam escapar da agitação das grandes cidades e tentar viver em um ritmo tropical relaxado. Entre os pontos positivos, podemos destacar o clima quente durante todo o ano, a atmosfera tranquila, os frutos do mar frescos e a oportunidade de estar perto da natureza. No entanto, também há desvantagens. Os preços altos, a oferta limitada de produtos, as dificuldades com a saúde e o transporte, nem sempre prático, podem ser um desafio para quem está acostumado ao conforto urbano. É possível encontrar trabalho, mas é importante considerar que, em sua maioria, a área é do turismo e os salários nem sempre correspondem às expectativas. O custo de vida é elevado e as condições habitacionais podem surpreender até mesmo aqueles que viajaram bastante. A vida insular não é para todos. Se você aprecia um estilo de vida tranquilo, sol, oceano e privacidade, as Seychelles podem ser um ótimo lugar para trabalhar e viver. Mas se você valoriza uma infraestrutura desenvolvida, entretenimento e o conforto urbano familiar, a adaptação aqui pode ser difícil. No final das contas, tudo depende dos objetivos e das expectativas de cada um. Algumas pessoas vêm para cá por um tempo, outras ficam por mais tempo, mas uma coisa é certa: este lugar não deixará ninguém indiferente.